Muito boa tarde a todas e a todos. Vamos dar início à nossa audiência do Grupo de Trabalho das Audiências e Audições de Peticionários. Hoje para a audiência da Comissão de Trabalhadores da Tabaqueira EIT SA e da Comissão de Trabalhadores da Tabaqueira 2 SA, para melhor exporem as suas preocupações face aos futuros desenvolvimentos regulatórios do setor e dar voz aos anseios dos trabalhadores por ser representados. Da Comissão de Trabalhadores da EIT-SA, temos João Carlos Ramos Mendes, Paulo Ivan Pereira Borges, e da Comissão de Trabalhadores da Tabaqueira 2 SA, temos connosco Isabel Mafalda Bernardino Ramos e Ana Catarina de Sousa Paz da Silva. Da parte dos grupos parlamentares, temos neste momento 3 grupos parlamentares representados nesta audiência. Poderá, entretanto, também se juntar a nós outras senhoras e senhores deputados. Depois dizer-vos que têm para a entidade visitante para intervenção inicial 10 minutos, depois cada senhora e senhor deputado terão 5 minutos para fazerem as questões ou tecer os comentários que entenderem relativamente à matéria, e depois a entidade visitante terá uma intervenção final de 10 minutos. Como já articulamos no início desta audiência, dou a palavra ao Sr. Paulo Ivan Pereira Borges, então, para fazer a vossa apresentação inicial, por 10 minutos. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, agradecemos, em nome das Comissões de Trabalhadores da Tabaqueira IT e Tabaqueira 2, a oportunidade de estar aqui hoje. Este momento representa muito mais que uma audição formal. Representa a abertura, representa a escuta ativa e representa, acima de tudo, o reconhecimento de que as decisões que aqui se escutem têm impactos reais na vida de milhares de portugueses. Estamos aqui com o sentido de responsabilidade e com a consciência plena da importância do debate que hoje conduziremos convosco. A Tabaqueira é uma empresa com quase 100 anos de história. É, há longas décadas, um dos pilares industriais do nosso país e atualmente continua a ser a maior empresa do setor de tabaco em Portugal. A Tabaqueira emprega diretamente cerca de 1.500 trabalhadores. Salientamos que mais de 40% dos cargos de chefia são preenchidos por mulheres e metade dos trabalhadores são jovens com menos de 35 anos. A Tabaqueira forma anualmente cerca de 60 jovens recém-licenciados com o intuito de os preparar como uma primeira experiência no mercado de trabalho. Isto significa que falamos de uma força laboral jovem, qualificada e com futuro. A Tabaqueira emprega trabalhadores com 37 nacionalidades, sendo esta a prova de que apoia a diversidade cultural, religiosa. Integramos também trabalhadores com necessidades especiais. A nossa fábrica será a número 1 em matérias de acessibilidade. Mas o nosso impacto vai muito mais além do emprego direto. Trabalhamos diretamente com mais de 3.000 fornecedores nacionais, muitos deles pequenas e médias empresas. Somados, todos os elementos da cadeia de valor representam mais de 44 mil pessoas. Estas pessoas, estas famílias e estas comunidades estão hoje simbolicamente representadas nesta sala. E temos um papel relevante para a economia portuguesa. 91% da nossa produção é exportada. A Tabaqueira não é apenas uma empresa. É um contributo sólido para a competitividade industrial deste país. Estamos aqui hoje porque acompanhamos com elevada preocupação o processo da revisão da Diretiva Europeia sobre a fiscalidade dos produtos de tabaco. O que está em discussão não é um mero ajuste técnico. É uma alteração profunda com o potencial de estabilizar o modelo fiscal que Portugal construiu com equilíbrio e responsabilidade ao longo de uma década. Esse modelo distingue produtos com combustão e produtos sem combustão. Promove previsibilidade, combate o comércio ilícito e permite estabilidade para o investimento, emprego e inovação. É um modelo que funciona e, quando algo funciona, não deve ser desmontado, mas sim preservado. A proposta apresentada pela Comissão Europeia em junho prevê a equiparação fiscal entre cigarros e produtos sem combustão, reconhecidamente menos nocivos. Prevê ainda aumentos expressivos do imposto e a criação de um novo imposto europeu, o TEDOR, cuja receita não seria nacional, mas sim comunitária.
Mais recentemente, a presidência dinamarquesa do Conselho Europeu apresentou uma versão ainda mais agressiva, uma versão que ignora a evidência científica, desconsidera impactos sociais e contraria a posição de vários Estados-membros, incluído Portugal. O que significa isto na prática? Permitam ser muito claro. Primeiro, risco real e imediato para postos de trabalho. A fábrica de Sintra é altamente competitiva, mas sensível a alterações bruscas do enquadramento fiscal. Se a competitividade for afetada, os empregos, 1.500 diretos e dezenas de milhares indiretos, ficam em risco. Segundo, comunidades inteiras serão afetadas. Regiões como os Açores ou zonas industrialmente frágeis dependem desta atividade. Quando o setor estruturante enfraquece, é a economia local e a coesão social que sofrem. Terceiro, enfraquece o diálogo social. O ambiente de estabilidade que o atual modelo fiscal tem garantido é essencial para as relações laborais construtivas, progressivas e com benefícios para os trabalhadores. Quarto, existe risco efetivo de deslocalização. Não é um cenário hipotético. No mercado europeu competitivo, os investimentos deslocam-se para onde existe previsibilidade e estabilidade fiscal. Quinto, o comércio ilícito aumentará. A experiência internacional é clara. Em França, medidas fiscais excessivas criaram o maior mercado ilícito de cigarros da Europa, 40% do consumo total. Portugal não pode repetir este erro. Saudamos a posição assumida pelo Governo em agosto. O Governo alertou para os riscos de equiparação fiscal entre produtos de risco distinto, a probabilidade de aumento do comércio ilícito, a possibilidade de perda de até 1,5 mil milhões de euros em receita nacional, caso parte do imposto seja transferido para Bruxelas. Foi uma posição corajosa, clara e responsável, mas agora precisa ser defendida com firmeza nas negociações europeias. Apelamos assim aos deputados. É por isso que estamos aqui hoje. Pedimos que os representantes nesta audiência que defendam o modelo fiscal português, assegurem a competitividade industrial, protejam os empregos e as comunidades que deles dependem, garantam que as decisões tomadas em Bruxelas não penalizam o nosso país. As decisões estão a ser tomadas agora e o que for decidido agora definirá décadas de futuro. Para concluir, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, o que está em causa é maior que a fiscalidade. É a capacidade de Portugal manter uma indústria competitiva. É o futuro de milhares de trabalhadores, é a coesão económica e social de várias regiões do país. O nosso apelo é simples e responsável. Defendam o modelo fiscal português, defendam o emprego e os trabalhadores. Defendam o investimento. Defendam as comunidades que dependem deste setor. Portugal conta convosco. Muito obrigado pela vossa atenção e a oportunidade de sermos ouvidos. Muito obrigada ao Sr. Paulo Borges, peço desculpa pela vossa intervenção inicial. Dispõem de tempo, mas não tendo mais ninguém para intervir nesta fase, passo aos grupos parlamentares. Iniciamos com o grupo parlamentar do PSD e dou a palavra à Sra. Deputada Leonor Cipriano, por 5 minutos. Muito obrigada, Sra. Coordenadora. Senhoras deputadas, boa tarde a todos. Cumprimento em representação do grupo parlamentar do PSD as comissões de trabalhadores da Tabaqueira EIT-SA e a Comissão de Trabalhadores da Tabaqueira 2-SA, nomeadamente o Sr. João Mendes, o Sr. Paulo Borges, a Dona Isabel Ramos e a Dona Ana Catarina. Acho que troquei os nomes, não foi? Aqui presentes. Começando por agradecer a exposição que aqui nos fizeram sobre o tema e pelo trabalho empreendido na defesa dos direitos e dos interesses dos trabalhadores. Esta presença e partilha de preocupação é crucial para a discussão informada sobre o futuro da indústria e dos seus trabalhadores. A tabaqueira destaca-se como um pilar fundamental, como já dizia o Sr. João,
fundamental da economia nacional, com aproximadamente 1.500 empregados diretos, sendo a empresa um polo industrial e tecnológico de referência, contribuindo significativamente para o emprego e para a balança comercial do país. Foi este grupo de trabalho da 10ª Comissão, notificado pelas Comissões de Trabalhadores por um ofício a 9 de julho, com pedido de audiência no qual referem querer partilhar a relevância da operação da tabaqueira em Portugal, a visão sobre os desenvolvimentos europeus no domínio regulatório e a importância do apoio da citada Comissão para valorizar um setor de elevado impacto económico e social no país. Referem-se nessa data, de forma explícita, a uma possível revisão da Diretiva da Fiscalidade dos Produtos do Tabaco, a qual veio a ser apresentada no passado dia 16 de julho. Esta proposta de revisão da Diretiva 2011/64 da União Europeia, relativa à estrutura e taxas dos impostos especiais sobre o consumo do tabaco e manufaturados, já não me sai a palavra, envolverá alterações a 2 instrumentos jurídicos: a Diretiva sobre a tributação do tabaco e a Diretiva do Conselho sobre o Regime Geral de Impostos Especiais. Considero que a tributação do tabaco é harmonizada a nível da União Europeia e que a dinâmica do mercado modificou significativamente. O Governo de Portugal não deixou de manifestar fortes preocupações com o sentido desta proposta da Comissão Europeia. Em primeiro lugar, a proposta pretende taxar de forma igual os cigarros e forma de fumar menos nociva para a saúde. Sendo os impostos uma forma de desincentivo, estamos em crer que as formas de fumar, que são menos nocivas para a saúde, devem ter uma tributação menos agravada para incentivar as pessoas que fumam a mudarem para estes produtos. Por outro lado, a proposta pretende aumentar o imposto sobre o tabaco, o que terá um impacto direto no aumento do preço, sendo um incentivo para o aumento do comércio ilícito, como ocorreu em outros países europeus, o que é um erro de política económica e terá efeitos negativos na receita fiscal. Por fim, a proposta pretende ainda que parte substancial da receita do imposto sobre o tabaco passe dos Estados-membros para o orçamento comunitário. No caso português, a atual proposta pode implicar uma perda de receita fiscal nacional que pode atingir 1,5 milhões de euros, o que naturalmente não pode ser aceito nas atuais condições. Para além do forte impacto da receita fiscal que anteriormente referi, há por certo um conjunto de situações que terão de ser equacionadas relacionadas com os postos de trabalho, diretos e indiretos da tabaqueira e as vicissitudes que esta situação pode provocar distorção no mercado ao nível europeu. Senhoras e senhores membros das Comissões de Trabalhadores, agora que as propostas das diretivas já são conhecidas, gostaria que nos clarificassem quais são os pontos que consideram que carecem de alteração ou revisão, quais os contactos que já efetuaram, quer junto dos decisores nacionais, quer europeus, com o Poder Executivo, qual o impacto que estimam nos recursos humanos, caso as diretivas sejam aprovadas nos moldes em que se encontram propostas. O grupo parlamentar fica, obviamente, à disposição para os contactos posteriores que entendam por relevantes, que serão úteis para acompanharmos o processo nos diversos níveis, contando com as vossas informações e propostas. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada, pelo cumprimento escrupuloso do tempo. Passo agora ao partido Chega. A Sra. Deputada Catarina Salgueiro, também por 5 minutos. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores representantes das Comissões de Trabalhadores aqui presentes, em primeiro lugar, agradeço a vossa presença e o documento que enviaram, onde dispõem de forma clara as vossas preocupações face à possível revisão da Diretiva da Fiscalidade dos Produtos de Tabaco. Esta audição é essencial, porque, ao contrário do que muitas vezes acontece no país, aqui ouvimos quem trabalha, quem produz e quem sustenta a economia real. O Chega tem sido muito claro na sua posição. Portugal não pode continuar a ser um aluno obediente de Bruxelas.
quando estão em causa milhares de empregos, milhões de investimento e a estabilidade fiscal do país. E esta é precisamente uma dessas situações. Estamos a falar de um setor que emprega cerca de 1.500 trabalhadores, cerca de 40 nacionalidades, com metade abaixo dos 35 anos, portanto jovens, com forte presença de técnicos e engenheiros altamente qualificados, um setor que tem mais de 3.000 fornecedores nacionais e que representa um ecossistema económico sólido, previsível e gerador de receita fiscal. Ora, quando ouvimos que podem vir aí alterações fiscais harmonizadas a nível europeu, na prática, aumentos abruptos de impostos, aquilo que vemos é o risco real de perda de competitividade, deslocalização de investimentos, quebra de produção, destruição de postos de trabalho, aumento de contrabando e perda de receita fiscal para o Estado português. E o Chega não pode aceitar políticas ideológicas e desproporcionadas que colocam tudo isto em causa. O governo português não pode simplesmente alinhar automaticamente com a presidência dinamarquesa do Conselho da União Europeia, que tem uma visão fiscal restritiva que não reflete a realidade económica de Portugal. É preciso defender os interesses nacionais e essa é uma obrigação e não uma opção. Também consideramos preocupante que se esteja a discutir novas medidas fiscais sem uma avaliação séria das consequências. Para o Chega, fiscalidade não serve para destruir setores legítimos. Serve para equilibrar, para garantir sustentabilidade e para proteger a economia contra práticas ilícitas. E mal se fala deste último ponto, quando todos sabemos que quanto mais se sobe o imposto, mais cresce o mercado ilícito, que não paga impostos, não cria emprego e alimenta redes criminosas. Em 2024, só por uma questão de curiosidade, o maior aumento de produtos contrafeitos vem maioritariamente do tabaco, nomeadamente com um aumento de 424.361 produtos do que em 2023, quase meio milhão. Por isso mesmo, é fundamental ouvir-vos e quero deixar aqui um conjunto de questões que consideramos essenciais para compreendermos o real impacto destas propostas europeias. Quais seriam os impactos imediatos, no vosso entender, para os trabalhadores e para a estrutura industrial da tabaqueira, caso estas medidas fiscais avançassem tal como estão a ser discutidas? Segundo, consideram que há risco real de deslocalização de parte da produção ou redução significativa do investimento no país? Terceira, que dados têm sobre o impacto do aumento de impostos no crescimento no mercado ilícito? Seria possível quantificar o risco? Os postos de trabalho qualificados, especialmente nas áreas STEM, estão em risco direto com a implementação destas medidas? E, por fim, que posição concreta consideram que o governo português deveria defender em Bruxelas para proteger emprego, investimento e previsibilidade fiscal? Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Também, no cumprimento do tempo, agradecemos, porque nós a seguir temos a nossa reunião plenária e também não podemos nos alongar muito. Sendo assim, dou a palavra à Sra. Deputada do Partido Socialista, Margarida Afonso, também por 5 minutos. Está este. Pode ser? Pode? Pronto. Muito obrigada, Sra. Presidente, senhoras deputadas, Sr. Deputado. Quero começar por saudar os representantes da Comissão de Trabalhadores da Tabaqueira EITSA. Há aqui paridade, mas são 2 homens e 2 mulheres. A comissão é assim, só dá... Não, estou a brincar. Portanto, o Sr. João Carlos Mendes e o Sr. Paulo Ivan Borges, e também saudar, obviamente, a Comissão de Trabalhadores da Tabaqueira 2 SA, a Sra. Isabel Ramos e a Ana Catarina. A vossa presença aqui é fundamental porque garante que a voz e as preocupações dos trabalhadores são ouvidos no Parlamento. É assim que reforçamos o papel desta Casa como espaço de diálogo social e democrático. Estamos perante uma proposta de diretiva europeia sobre a fiscalidade dos produtos do tabaco. Se for aprovada, Portugal terá de a transpor, e isto parece-nos que é claro. Mas isso não significa que fiquemos
de braços cruzados. Temos responsabilidades, temos margem de ação e cabe-nos acompanhar de perto este processo e garantir que não se traduza em injustiça social, que de alguma forma também aqui já foi expresso, ou fragilidade económica. É por isso que é tão importante que este tema seja debatido e trazido aqui à Comissão de Trabalho, Segurança Social e Inclusão. Esta é uma comissão que deve e olha por os impactos sociais e laborais. É aqui que se assegura que os trabalhadores e as famílias não ficam desprotegidos, que foi algo que também o Sr. Paulo referiu na sua intervenção inicial. Mas a nós parece-nos que este tema também deve ser levado à 5ª Comissão de Economia e Finanças para que os efeitos fiscais e económicos sejam avaliados com rigor e conhecimento. Só assim é que teremos uma visão completa e equilibrada. O Partido Socialista vai manter-se atento, vamos, como sempre fizemos, procurar mitigar todos os impactos que possam ser negativos e vamos defender o emprego, o investimento e a coesão social. Vamos também, como vos disse, transmitir aos nossos colegas deputados da 5ª Comissão as preocupações que aqui nos deixaram. Eu não sei se pediram reunião à 5ª Comissão ou se só à nossa. Pronto, então nós faremos também... Sim, de Economia e Finanças. Pronto. De todo modo, nós faremos também levaremos as vossas preocupações. Eu queria, e quer dizer, não vale a pena repetir, até porque temos o tempo condicionado, mas na verdade também gostava que as perguntas que tanto a deputada Leonor como a deputada do Chega pudessem ser respondidas, porque no fundo é para tentarmos perceber aquilo que são as vossas reais preocupações e que entendem que pode ser depois o trabalho, de facto, deste Parlamento e do Governo português. Muito obrigada. Muito obrigada, senhora deputada, para responder às questões colocadas e fazer algum comentário que entendam ainda oportuno. Passo a palavra à Ana Catarina Silva por 10 minutos, que depois será partilhado, se existir tempo, com Isabel Ramos. Boa tarde, excelentíssimos deputados. Muito obrigada por nos receberem. É um orgulho imenso e é um gosto estar aqui hoje em representação dos trabalhadores da tabaqueira. Pronto, eu vou tentar responder um bocadinho, portanto, a todas as perguntas em conjunto. Efetivamente, e como o colega Paulo já referiu no início, portanto, a nossa grande preocupação, ou a nossa maior preocupação, tem mesmo a ver, não é, com o modelo fiscal. Portanto, que como o colega já o disse, nós tivemos durante 10 anos um modelo fiscal robusto, portanto, e o nosso objetivo hoje, ou a nossa solicitação hoje, é que dentro do possível, portanto, aquilo que puderem fazer para nos auxiliar a efetivamente manter esse modelo fiscal robusto, portanto, que tivemos durante 10 anos, que se mantenha, não é? Portanto, como a senhora deputada Leonor Cipriano referiu, nós somos uma indústria em transformação, portanto, apesar de estarmos quase a fazer 100 anos, o que éramos, portanto, em 1997, a tabaqueira, não é, quando se deu a privatização, e o que somos hoje, efetivamente, somos uma empresa muito diferente, portanto, quer em termos de número de trabalhadores, em termos de tecnologia, mesmo em termos da questão da exportação, portanto, nós exportávamos cerca de 3% da nossa produção, neste momento exportamos 90%, portanto, desde 1997 nós praticamente duplicamos, portanto, o número de trabalhadores que temos atualmente, portanto, ou seja, efetivamente mostramos, não é, que somos uma indústria em transformação. Hoje em dia já não se fala tanto em cigarros convencionais, não é? Portanto, falamos em produtos de risco reduzido, também como já foi aqui referido, portanto, e estamos a falar aqui de tabaco sem combustão, não é? E que nós sabemos que a combustão, efetivamente, é o maior malefício, não é? É o que faz pior, portanto, é a combustão do cigarro que tem efeitos mais nocivos para a saúde, portanto, no fundo, são estes os pontos, não é, que nós gostaríamos de alertar. Claro que sabemos que esta diretiva, a TED, portanto, não é, está a ser proposta pela Organização Mundial de Saúde e nós não nos esquivamos disso. Obviamente sabemos que o produto que temos é um produto que mata, não é? Não escondemos isso, mas efetivamente os fumadores continuam a existir e nós procuramos dar resposta a esses fumadores, portanto, efetivamente com produtos menos nocivos, portanto, produtos de risco reduzido. Portanto, o que nós pedimos no fundo é isto, não é? É a vossa sensibilidade para essa
para essa vossa questão. Em termos de impacto de recursos humanos, também foi muito aqui o que o colega já disse, portanto, nós, na Tabaqueira 1 e 2, ou seja, a IT, que é a fábrica, e a Tabaqueira 2, que é o departamento comercial, portanto, somos cerca de 1.500 trabalhadores, temos vários fornecedores que são pequenas e médias empresas, portanto, não é? De todo o Portugal, portanto, de todas as regiões de Portugal, portanto, e o impacto, não conseguimos avançar com um número, mas efetivamente, pronto, os números que temos são estes e saberemos que seremos altamente impactados, até porque nós somos uma subsidiária, portanto, da Philip Morris, não é? A Tabaqueira é uma subsidiária da Philip Morris e, felizmente, temos tido um investimento bastante atrativo, não é? Por parte da própria Philip Morris, portanto, efetivamente, se as condições económicas e sociais, portanto, não tiverem de acordo, não é, com aquilo que é expectável, portanto, o próprio investimento também da Philip Morris no nosso mercado português não será o mesmo. Portanto, também é aqui um alerta ou uma informação que gostaríamos de deixar. Portanto, ou seja, haverá mesmo uma deslocalização do investimento para o nosso país. Depois, em termos de dados de crescimento, portanto, do mercado ilícito, o exemplo que temos maior é o exemplo da França, portanto, que também, como já foi aqui referido, 40% do consumo que é efetuado neste momento em França é por via, portanto, do comércio ilícito e, ao mesmo tempo, também posso dar aqui o exemplo da Suécia, portanto, que é exatamente o contrário. Ou seja, neste momento a Suécia é o país da União Europeia com menor taxa de incidência de fumadores, portanto, cerca de 5%. E porquê? Porque, efetivamente, é um país que, desde que entrou na União Europeia, portanto, já teve ou já tomou uma série de medidas em relação a estes produtos de risco reduzido, portanto, como nós aqui falamos. Depois, portanto, em questões de trabalhadores e de famílias, pronto, que também foi dito ali pela senhora deputada Margarida Afonso, portanto, esse é o impacto, não é, que nós sabemos que terá nas nossas famílias, não é, nas famílias dos nossos fornecedores, portanto, mais uma vez, não conseguimos estimar em termos de número, mas pronto, sabemos que a grandeza, efetivamente, será significativa, portanto, não sei se Mafalda queres acrescentar alguma coisa. Então passo a palavra para Isabel Mafalda Ramos, então, pelo tempo que está disponível de 5 minutos. Okay. Boa tarde a todos, peço desculpa logo a minha confusão, logo cheguei, mas pronto. Eu só queria complementar algumas coisas, alguns dados que a Catarina disse. Por exemplo, quando falam dados do impacto do imposto, só para saberem, só a tabaqueira em tabaco todos os dias paga 3 milhões ao Estado de imposto. Ora, se nós calcularmos em termos de impacto, se for parecido com França no comércio ilícito, nós estamos a falar de 24 milhões por mês que o Estado pode perder. E eu acho que isto é um número que assusta um bocadinho qualquer governo. E isto de aumentar muito os impostos do cigarro, o que é que vai fazer? Vai fazer com que as pessoas ou procurem o tabaco ilícito ou vão comprar o tabaco, não sabemos como, aonde, sem qualidade. Uma coisa garantimos, o tabaco fabricado para a tabaqueira tem qualidade, está mais que escrutinado a nível de qualidade. O tabaco que se vende paralelamente, nós não sabemos o que é. Como a senhora deputada do Chega disse há bocado, foram detectados quase 500 mil maços ou 500 mil volumes, não tenho bem a presença, de tabaco ilícito. Sabemos lá que tabaco é aquele. Se é contrabando, que é contrafação, não sabemos. E qual é o impacto que isso tem na saúde dos consumidores? Por isso, nós preferimos que os impostos sejam regulamentados como estão agora, que o tabaco seja lícito e se realmente o Governo receba pelo tabaco que nós produzimos com a qualidade e com a certeza que produzimos na nossa fábrica. Outra coisa que falou foi, por exemplo, postos de trabalho. Postos de trabalho, o que é que pode acontecer? Nós somos uma empresa que temos muitas pessoas com postos de trabalho qualificado. Imagine que isto, por exemplo, quebra 40% da produção. 40% das vendas. 40% das vendas vai impactar a área comercial. Falámos um bocadinho de fábrica, mas não falámos da área comercial. A área comercial, 40% impactada, nós somos 1.200 pessoas, ora, 400, 500, 600 vão para a rua. O que é que vai acontecer a 600 pessoas qualificadas em Portugal, com
um bom salário, com boas regalias como a tabaqueira tem, habituados a terem uma inclusão, as mulheres a estarem no topo, a serem respeitadas, salários iguais, seja do homem, seja da mulher, toda a gente, e depois de repente vai ver-se, primeiro, no desemprego, segundo, à procura dentro de Portugal uma empresa semelhante, há poucas, e que vão abarcar 600 pessoas, é impossível, é muito complicado. Eu só estou a falar de 40% porque é o que pode acontecer em termos, vamos fazer contas com o imposto, mas pode ser mais, porque imaginem, a Philip Morris decide, não, vamos deixar que a área comercial acabe, que nós também exportamos muitos serviços, nós temos um centro de expertise e exportamos muitos serviços. O IT Hub são uma força especializada de informática que trabalha daqui para o mundo, para a Europa toda. Ora, a Philip Morris pode decidir, não, vamos fechar a fábrica, em Portugal os impostos não estão regulamentados como costumavam estar, vamos deslocalizar. Pegam nesta força de vendas e dizem, agora vão para a Argentina. As pessoas que trabalham cá, os portugueses que trabalham cá, podem trabalhar para a Argentina ou podem não escolher lá. E o que acontece? Mais não sei quantas pessoas para o desemprego, mais não sei quantas pessoas à procura de trabalho. O que é que vai acontecer? Nós pensamos se não encontrarmos aqui trabalho, vamos emigrar. Ou vamos para a Argentina, ou vamos sei lá para onde, mas vamos emigrar, vamos encontrar uma empresa que nos dê as mesmas condições que até esta tabaqueira dá. Em formação, em qualidade, em benefícios, em instalações, em tudo o que nós temos neste momento. Por isso, o impacto pode ser enorme a nível de emprego. E depois é assim, nós temos muito orgulho, as pessoas podem pensar, como é que uma empresa que mata, como muitas pessoas dizem, o nosso lema é, primeiro não fumem, se fumarem, fumem os nossos produtos com qualidade e, por favor, mudem para produtos com risco reduzido. E nós temos orgulho nisso, porque é isso que nós defendemos. E nós defendemos muito a nossa empresa por causa disso, pelas condições e pela maneira como trabalha responsável. E o que é que acontece? Nós, a partir do momento em que aumentam o tabaco, ou se por acaso os impostos forem para a União Europeia, isto também vai ter impacto nas nossas vidas todas. Porquê? Porque o governo vai perder impostos. E isso para nós é muito... preocupa-nos muito, como devem imaginar. São 1.500 postos de trabalho que estão em risco. Nós não sabemos se são 100 ou se são os 1.500. Não podemos calcular um impacto direto que esta medida ou que estas medidas podem ter. Por isso é que eu peço-vos que tenham atenção. Quando forem discutir estes assuntos, vejam que realmente somos uma empresa que somos responsável, que somos muitas vezes indicadas como exemplo e que pedimos a vossa atenção para defenderem 1.500 postos de trabalho. É essencialmente isso que nós temos. O nosso grande pedido é 1.500 postos de trabalho qualificados e responsáveis que estão a elaborar em Portugal. Muito obrigada pela vossa atenção. Eu só vou pedir para desligar o micro. Muito obrigada. Não havendo mais nenhuma intervenção, eu dou como concluída esta audiência, sem antes dizer à entidade que nos visita, se entretanto entenderem que têm mais algum contributo que queiram fazer chegar por escrito a esta Comissão, até de alguns dados que as senhoras e os senhores deputados tenham colocado, podem enviar para o e-mail que fizeram o pedido da audiência e será encaminhado para todos os grupos parlamentares, para depois, dentro dos grupos parlamentares, fazerem aquilo que entendem relativamente a esta matéria, à exposição que deixaram aqui esta tarde e que mais uma vez eu agradeço às senhoras e aos senhores deputados, mas também à entidade que nos visita nesta tarde. Muito obrigada.